Olá, bem-vindos! Na aula de hoje nós falaremos sobre tendências curriculares no ensino de ciências, história e filosofia da ciência. A aula será baseada no texto As reflexões sobre a inserção da história e filosofia da ciência no ensino de ciências, dos autores Maicon Raul Hidalgo e Álvaro Lorenzini Júnior. A recomendação para que o ensino de ciências incorpore temas da história e filosofia da ciência é atualmente um fator comum ao se discutir o processo de ensino e aprendizado de disciplinas científicas. Discutiremos as viabilidades da utilização da história e filosofia da ciência na construção de um processo de ensino que proporcione uma aprendizagem reflexiva sobre os conhecimentos científicos e como ela pode ser utilizada como uma ferramenta de apoio pelo professor de ciências com este propósito de reflexão. Para isso, nos baseamos em 4 perguntas. A primeira: o que se compreende por história e filosofia da ciência? A segunda: por que inserir a história e filosofia da ciência no ensino? A terceira: qual o nível de ensino mais adequado para a inserção da história e filosofia da ciência? E a quarta: como inserir a história e filosofia da ciência no processo de ensino e aprendizado? O que se compreende por história e filosofia da ciência? A história da ciência pode ser dividida em 2 tipos de abordagens: internalista e externalista. A abordagem internalista foca em fatos, teorias e conceitos. Já a abordagem externalista fala dos aspectos sociais, políticos e econômicos do espaço-tempo ao qual aquele conhecimento científico foi exposto. Trabalhar apenas com uma ou outra abordagem separadamente resulta em um reducionismo, que inclusive já está presente em diversos conceitos científicos. Materiais que poderiam reverter os efeitos do reducionismo da ciência acabam por perpetuá-lo, por focar apenas nos fatos da abordagem internalista e se esquecer das influências sociais da abordagem externalista. O inverso ocorre, por exemplo, no ensino atual das teorias evolucionistas, quando se apresenta apenas o lado social, deixando as contribuições para a construção do conhecimento que se tem, o que gera a formação de uma visão equivocada sobre a natureza da ciência e dos cientistas daquela época. Essas deformações que foram estabelecidas ao longo do tempo pelo tratamento dessas 2 abordagens separadamente continuam a serem disseminadas até os dias atuais pela mídia, pelas revistas científicas, livros didáticos e, consequentemente, pelos professores também. Ao tentar combater os reducionismos causados por essas deformações científicas, levanta-se uma discussão acerca das características da filosofia da ciência. E para isso são utilizados os apontamentos de Medeiro e Borges, que dizem que a filosofia da ciência também é subdividida em 2 fatores. O primeiro, que vai tratar do significado e valor do conhecimento, é o ontológico. Já o segundo, o epistemológico, está encarregado de trazer a origem e a construção desse conhecimento científico. Quando você pergunta: que valor tem esse conhecimento para a sociedade? Ou como se valida o conhecimento científico? Você está pedindo resposta ao fator ontológico. Mas quando você pergunta: como foi construído esse conhecimento? Ou como determinados conceitos se destacam frente a outros? Você está pedindo orientação ao conhecimento epistemológico. O conhecimento científico pode ser compreendido a partir de diversas concepções, por exemplo, a verdade absoluta, a atividade democrática e, por último, como um avanço, seja na compreensão dos fatos como teorias comprovadas e universais, ou concebida no acordo entre pares, ou até com o objetivo de fazer a sociedade avançar no entendimento do mundo de todas as formas, assim como traz o texto. A ciência irá se apresentar tanto quanto um corpo de conhecimento como uma atividade. Ela se constrói ao passo que novas concepções são formadas. Em outras palavras, ela é tanto criador como a criatura. Logo, respondendo a esta questão, de fato,
E pegando um gancho para a próxima, a ciência pode ser muito mais compreendida de maneira eficiente ao se inserir nas áreas da história e da filosofia da ciência, principalmente se existe um real objetivo de combate ao reducionismo da ciência. Como diria Lakatos, a filosofia da ciência sem a história da ciência é vazia. A história da ciência sem a filosofia da ciência é cega. Por que inserir a história e filosofia da ciência no ensino? A inserção da metodologia História e Filosofia da Ciência nas escolas é fundamental, pois ela utiliza uma ferramenta que possibilita aos estudantes mais do que memorizar fórmulas, leis e teorias, mas sim uma alfabetização científica que lhe possibilite construir um pensamento crítico-reflexivo. Assim, a inserção da História e Filosofia da Ciência pode ser considerada uma ferramenta de apoio ao professor no processo de promoção de ambientes de aprendizagem para que o aluno tenha a possibilidade de refletir tanto sobre o mundo em que vive, como sobre o próprio conhecimento. História e Filosofia da Ciência é apresentada como uma alternativa que permite a criação de um ambiente propício para novas atividades didáticas, considerando-se que o aluno não seja apenas um receptor passivo, mas sim um ambiente para que ocorra o diálogo, uma interação entre professor, aluno, conhecimento, comunidade. Assim, a inserção da História e Filosofia da Ciência no ensino de ciências é compreendida como uma forma de humanizar o processo de ensino, possibilitando aos estudantes momentos de reflexão acerca da ciência estudada, suas metodologias e estruturas, dos cientistas e do papel da sociedade no processo de construção do conhecimento. Qual o nível de ensino mais adequado para a inserção da História e Filosofia da Ciência? O nível de ensino mais adequado para se inserir a História e Filosofia da Ciência é no decorrer do ensino fundamental e médio, pois é durante essa fase que o objetivo se pauta na capacidade dos estudantes compreenderem o mundo, começando a atuar de forma transformadora e efetiva para a melhoria do meio em que vive. Mas é importante destacar que alguns autores apontam a existência de dificuldades ao tentar inserir a História e Filosofia da Ciência no ensino de ciências. Entre essas dificuldades, pode-se citar a pouca disponibilidade de textos que poderiam contribuir para o trabalho dos alunos em sala, a falta de espaço suficiente na grade curricular para a inserção dos aspectos da História e Filosofia da Ciência, como também o uso de relatos históricos que podem gerar confusões em relação aos aspectos da ciência. A formação dos professores é um ponto convergente na literatura sobre a História e Filosofia da Ciência, e é necessário uma formação de professores nessa perspectiva. Assim, para que a História e Filosofia da Ciência alcance sua meta, é necessário que sua inserção ocorra em primeira instância na formação de professores, tendo como objetivo oferecer subsídios para que os futuros docentes possam trabalhar de forma integrada. Como inserir a História e Filosofia da Ciência no processo de ensino e aprendizado? Inserir a História e Filosofia da Ciência é um passo complexo na formação profissional, pois pressupõe-se que o professor tenha a capacidade de questionar suas próprias verdades. Para Villani, o processo de aprendizagem de uma ciência é tão complexo que o exercício docente somente pode ser estruturado de maneira quase artesanal. A contribuição da História e Filosofia da Ciência no ensino de ciências está pautada na discussão de ideias, nas possibilidades e dificuldades que podem surgir a partir do processo de construção do conhecimento. É preciso proporcionar, durante a formação inicial dos professores, momentos de reflexão sobre a prática docente, sobre a natureza do conhecimento científico e sobre as relações internas e externas que influenciam tal construção de conhecimento. Medeiros e Borges afirmam que tais discussões devem estar voltadas principalmente para a prática do indivíduo, isto é, o como ele, enquanto professor, poderá se beneficiar de tais questionamentos.
A história e filosofia da ciência passou a ser uma alternativa constantemente apresentada para uma educação científica que visa formar cidadãos reflexivos e críticos sobre a sociedade em que estão inseridos. Espero que tenham entendido. Um grande abraço e até a próxima!